Não sei o que ele viu em mim. O que é a Torre de Babel na Bíblia e qual o seu significado? A Torre de Babel sempre foi tema de muita especulação e curiosidade por parte das pessoas. Porém, muita gente não conhece o que realmente a Bíblia fala sobre ela e acaba acreditando em relatos que não possuem base bíblica. Bem, nesse estudo bíblico, nós conheceremos um pouco mais sobre a Torre de Babel. Mas antes, precisaremos estudar sobre a própria cidade de Babel para poder termos o contexto do nosso assunto, tá bom? A cidade de Babel, após o dilúvio, Deus ordenou que o homem se espalhasse e povoasse a terra. Gênesis 9, 7. Mas, contrariando a ordem de Deus, aquela população resolveu se unificar, edificando uma cidade na planície de Siná, em Suméria. A cidade de Babel é a primeira cidade mencionada depois do dilúvio, e a região onde Babel foi edificada posteriormente seria a tão famosa Babilônia. A cidade de Babel foi fundada por Nimrod, que também fundou as cidades de Erex, Acade, Calné. Quando partiu para a Síria, ele edificou as cidades de Nínive, Rehobote e Calá e Rezém. Pelo relato bíblico do capítulo 11 do livro de Gênesis, possivelmente Babel foi a primeira sede do governo de Nimrod e onde o seu reino teve início. A Torre de Babel, junto com a edificação de Babel, aquele povo também começou a construir uma torre para fortificar a cidade. Essa foi uma atitude completamente contrária à vontade de Deus. A construção da Torre de Babel basicamente significava, olha só, a materialização da recusa em se espalhar e povoar a terra. Entendeu? A expressão cujo o cume toque os céus demonstra perfeitamente a soberba daquela civilização, bem como o avanço tecnológico que ela já possuía na época. O texto de Gênesis 11 não esclarece se aquelas pessoas tinham medo de uma nova inundação, mas a estrutura da cidade, olha só, a estrutura da cidade, imponência da torre e a insistência de uma sociedade totalmente integrada parece indicar tal condição. Me parece que eles tinham medo de um segundo dilúvio. Por isso que realmente o que aconteceu a esse fato importante, além de caracterizar a desobediência perante Deus, também expõe a falta de confiança na promessa que o Senhor havia feito. Deus prometera que nunca mais a terra seria tomada por um dilúvio. Então, por simplesmente ego, o egoísmo da parte dele. O que significa Torre de Babel? Curiosamente, a expressão Torre de Babel não aparece no Antigo Testamento, mas é um nome popularmente adotado para se referir à torre da cidade de Babel. A palavra para torre é Migdol, que significa torre de vigia. A palavra Babel vem de Bavel e significa portão de Deus. Pela combinação do acadiano Bab com o hebraico El, o nome Babel também é explicado pela etimologia popular baseado numa raiz hebraica similar, no caso Balael, que significa confusão, misturar, que possui as relações fonéticas com a palavra Babel. Certo que o nome Babel se tornou sinônimo de lugar de juízo de Deus, onde houve a confusão das línguas e o início das diferenças
idiomáticas. Foi lá que surgiu as línguas que nós conhecemos. Como foi construída a Torre de Babel? Como foi? Na região de Babel não existia pedra que pudesse ser utilizada como tijolos e nem cal para ser usada como argamassa. Então, muitas construções naquela região foram construídas com tijolos de argila seco ao sol ou preparada em fornos. O alicerce das edificações também era feita de argila pisada e o betume, alcatrão, lodo, piche era utilizado como argamassa. As conhecidas torres-templo mesopotâmicas, chamadas de Zegrut ou Zigrat, são utilizadas como referência para entender como era o formato da Torre de Babel. Essa torre era retangular, construída em níveis acessíveis por escadarias e rampas. Elas tinham um pátio que dava acesso ao segundo pavimento. Outras escadarias, geralmente externas, levavam ao topo da torre. Geralmente essa torre possuía 3 níveis, mas há indício de zigurates com até 7 níveis. No topo da torre havia um santuário onde ficava a imagem da divindade cuja edificação do zigurate em questão honrava. Vocês estão entendendo porque a Torre de Babel era tão prejudicial à humanidade? Esses são os parâmetros, porém, não se sabe quantos níveis a Torre de Babel tinha. Nem é possível saber se na Torre de Babel havia a função de santuário, até porque provavelmente sua edificação ficou inacabada. É isso aí. Juntamente com a própria cidade, quando houve a dispersão dos habitantes. Gênesis 11, 8. Onde ficava a Torre de Babel? Existem ruínas da Torre de Babel? Não se sabe exatamente o local em que a Torre de Babel foi construída. Não se sabe. Apenas a região é certa, conhecida. Devido a isso, existem algumas sugestões para o local daquela torre. Alguns intérpretes concordam com a tradição transmitida por judeus e árabes de que a Torre de Babel era o templo de Nabu em Birs e Nirud, cerca de 16 quilômetros ao sul da Babilônia. Essa torre-templo tinha 7 níveis. A principal defesa dessa sugestão é que o nome Birs e Nibrud é possivelmente uma variação de Virgin Nebrud, que significa Torre de Nirod. A segunda sugestão defende que a Torre de Babel ficava localizada na cidade da Babilônia e seria um conhecido zigurat chamado Etmanek, que significa casa da fundação do céu e da terra. Essa construção era como uma pirâmide com degraus. Ela possuía aproximadamente 100 metros de altura e cerca de 10 mil metros quadrados de base. Essa construção foi conhecida na antiguidade como a Torre da Babilônia. E os habitantes daquele império babilônico acreditavam que o Deus cultuado por eles descia no templo da torre para ter contato com eles. Essa torre foi destruída por Xerxes em 472 a.C. e o entulho provavelmente foi removido por habitantes da região. No local ficou apenas uma enorme cratera. Alguns defendem que a Torre de Babel ficava em Dur Khazur, a oeste de Bagdá, no Iraque. Porém, essa possibilidade não é muito considerada, principalmente pelo fato de a cidade ter sido edificada apenas em 1400 a.C. Existe uma tradição judaica que acredita que Deus mandou fogo do céu
e consumiu toda a torre. Uai, seu app de vídeos curtos.